querida, cada um de nós aqui nasceu com uma vocação essencial. Por isto, nasceu. Nascer já é, em si, a afirmação de um chamado. Chamado para ser. Chamado para ser com tudo quanto em você habita e pré-existe a sua própria consciência de ser. Já está em ti. E essa é uma insistente afirmação do Evangelho. Por isto a ingratidão é algo tão miserabilizado do ponto de vista do seu significado espiritual negativo. Porque a ingratidão é o que expressa o verdadeiro ateísmo. Essa é uma palavra que eu acho patética e vou usá-la apenas por falta de uma definição melhor. Porque não são as negações filosóficas, metafísicas, de nenhuma dessas naturezas que significam qualquer ateísmo. Isso é apenas trabalho de coçar o saco. A ingratidão é o que manifesta a verdadeira zanga contra a existência, contra o ser. É o que expressa a nossa profunda hostilidade existencial, a nossa inimizade contra o sentido da vida. É a nossa renúncia ao significado de ser. Decorre e se expressa pela ingratidão. Há uma abundância imensa de afirmações no Evangelho sobre esse chamado para ser grato. Do contrário, se eu me fecho nessa perspectiva, tudo na minha existência será implacavelmente alterado. Eu praticamente existirei contra a vida, se a ingratidão toma meu coração e faz suas capilarizações metásticas na minha existência. E dentre as muitas e abundantes expressões do Evangelho e denúncias existenciais a respeito desse poder horrendo do abraçar desse sofrimento auto-vitimado que cega as percepções, dentre tantas afirmações, há uma que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite. E que está aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no texto conhecido por nós como a parábola dos talentos. Mateus 25, do verso 14 em diante. Essas nomenclaturas, essas subdivisões que as sociedades bíblicas colocam no meio do texto, falsificam desgraçadamente a interpretação da maioria. Porque o indivíduo chega ali naquele negrito e está escrito a
parábola dos talentos. Aí ele pergunta, o que é talento? E a primeira resposta dele vem do SBT. Ou vem do programa Voice Kids. Ou vem de um cara com a capacidade de enfiar uma espada por aqui, sabe Deus onde ela termina. Um sujeito que engole uma pira olímpica e usa o metano na saída para fazer uma desgraça para trás. Qualquer loucura é talento. É um sujeito que toca um violão com as cordas invertidas ou para o lado de lá, qualquer coisa. O bizarro virou talento. O chocante. O anormal. Agora, até a Marvel, no programa que já há muitos anos tem no History Channel, com Stan Lee, procura os super-humanos de Stan Lee. O cara consegue projetar o olho mais do que um sapo, fica aquele olho 3 centímetros para frente. É um sujeito que olha para Londres, pá, tira uma foto, vira para cá e pinta o centro da cidade todinha, sem faltar nada. Talento. Sem bizarrice não há talento. O cara que acorda todo dia, ou ela que todo dia faz tudo sempre igual, e acorda às 6 horas da manhã, e vai vivendo o seu ritual, não é considerado uma pessoa talentosa. Talento é não trabalhar e ganhar todo o dinheiro que não se precisava ter. Isso é talento. Talento é ser congressista no Brasil. Isso é talento. Eduardo Cunha é um cara talentoso. Isso é talento. E a maioria de nós interpreta até o texto que nós vamos ler de saída assim, porque o texto fala de dinheiro, aí a mente invariavelmente faz logo uma viagem financeira, bancária. Talento. Talentoso é o Donald Trump. Isso aqui é talento, cara. E a igreja, a religião, durante muitos anos, não fizeram nada e até hoje nada fizeram para ajudar as pessoas a entenderem o que Jesus estava dizendo de um outro modo, do modo original, do significado segundo o Evangelho. Porque imaginem, se o que Jesus está dizendo corresponde às interpretações que no curso da história nós tivemos, Jesus está laborando na mais profunda esquizofrenia pedagógica. Porque o texto aparentemente estimula a possibilidade e a realidade de que os verdadeiros talentos se manifestem através do produtivismo externo, da capacidade empresarial, empreendedora externa, do potencial quantificável de multiplicação e de capacitações de um indivíduo produzindo e gerando riqueza. Ou seja, as interpretações, da maioria das vezes, quando não andam exatamente na área das quantificações financeiras, viajam na perspectiva das externalizações
que só valem se forem de natureza religiosa. Ou seja, o talento só é expresso na direção de agradar a Deus se o indivíduo manifestar o que quer que ele seja e o que quer que ele tenha e o que quer que ele possa no ambiente da abóbada religiosa. As pessoas chegam e dizem, puxa, que talento desperdiçado. É uma menina bonita, cantando, tocando numa pizzaria na noite. E o pai dela é diácono da igreja. A mãe é líder do grupo de oração. E ela é uma desviada que podia estar no culto, nos diversos horários, servindo a Deus, cantando, porque a única maneira de você expressar, por exemplo, uma arte de maneira agradável a Deus é se você fizer debaixo desse CNPJ que nos cobre. Aí Deus é louvado. Um grande pintor pintando motivos rascantes da existência é um desperdício. Ele tinha que pintar sempre o bom pastor resgatando a ovelha perdida. Ele deveria pintar sempre as 3 cruzes no alto do Calvário. Ele deveria pintar a tumba vazia cada vez que pintasse. Ou ele poderia fazer a pecadora beijando os pés de um Jesus bonito, másculo e santo, com veias aparecendo, com detalhe para a glória de Deus. Talento. É claro que existem várias outras variáveis dessa leitura, mas essas duas que eu acabei de mencionar são as prevalentes. Aí o indivíduo chega e lê esse texto, ouve pela leitura essa fala de Jesus, todo pré-condicionado por pelo menos quase 2000 anos de pressão desse tipo de interpretação esquizofrênica em relação ao Jesus do Evangelho. Para quem viver assim não era sábio. Para quem almejar e gananciar assim era perder a alma. Para quem inverter os valores desse modo era ter perdido o significado do reino de Deus. Quando o próprio Jesus diz, ao falar a palavra tesouro, que é a palavra que aparece aqui, tesouro e bens, no uso corriqueiro dessas palavras nas falas e nas relações dele, publicadas no Evangelho, elas estão sempre vinculadas ao que brota, ao que emana dos cofres do ser, dos baús do coração, dos tesouros do espírito, da mente, da compreensão. O texto diz assim, Jesus falando de quando ele iria e depois quando voltaria. Do ponto de vista imediato do texto, é um falar escatológico. E ele diz que demoraria muito tempo. Mas o aplicativo existencial do que ele diz aqui se cumpre todo dia. Porque haverá o dia em que ele virá e todo olho o verá. Mas todos os dias milhões de nós estamos indo. De modo que todo dia
o que Jesus disse se cumpre aqui de todos os modos e de muitas outras formas ainda. E assim se diz, pois será aquele dia, aquela hora, aquele tempo, como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Vejam, talentos saiu a negociar. A linguagem é toda negocial, é do mercado. Mas é obviamente uma metáfora, como os textos anteriores o são, e o posterior também. Jesus está falando com imagens, mas quando é conveniente, esquece-se o significado e fica-se com a imagem. Então aqui se diz, saiu o que recebera 5, imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde eu não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria então que entregasses o meu dinheiro, pelo menos aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. É forte. O que Jesus está dizendo é que ser é absolutamente radical. Não dá para brincar de ser, e nem para fugir de ser, e nem para se esconder de ser. Quando se fala de talentos, se está falando do aquinhoamento pessoal, natural e inato da graça de Deus na vida de cada e qualquer ser humano na face da terra. Não somos iguais, nem todos têm
as mesmas coisas, os mesmos recursos, as mesmas inteligências, as mesmas percepções. Não, nem todos temos as mesmas sensibilidades, nem todos temos as mesmas tendências, nem todos temos as mesmas facilidades, mas todos temos o que nos faz ser. Singulares, porém dotados, e a primeira dotação é ser. É a primeira graça. Eu não era e me constatei. Eu me constatei. E eu me lembro das minhas gradativas constatações, de como eu fui fazendo loop sobre mim mesmo e começando a me enxergar e me apavorando com o fato de que eu era criança. Eu me lembro dos sustos. Parecia que eu estava caindo num significado brutal. E uma das vezes mais apavorantes, e talvez a mais chocante, eu tinha 7 anos de idade, no pátio da minha casa em Manaus. Eu já sabia de mim e de canalices que eu era capaz de um monte de modos, e de coisas boas também. Mas eu nunca tinha levado a grandeza daquela chupada para dentro do fato de que eu era. Eu estava no pátio de manhã, um chão vermelho, eu sinto o cheiro do pátio. E eu estava brincando com umas formiguinhas, umas salvinhas vermelhas, salva de terra, elas passando de um lado para o outro, carregando aquelas folhas 10 vezes maiores do que elas, e eu virado, fazendo aquelas perseguições de saúva, para cá não, impedindo o caminho dela ali como um gigante perverso, brincando com elas. Vai. Vê o que acontece, bota uma contra a outra, aquelas coisas assim, bico com bico. Aí, de repente, cansado de tantas maldades no nível das formigas, eu resolvi virar, eu virei para o céu. E a casa é construída até hoje numa elevação, de modo que não há nada ou não havia à volta. Olhar para cima era ver só o céu e a curva da abóbada celeste. Uma manhã de céu azul no Amazonas. Quando eu olhei, eu fui chupado para dentro daquela coisa. Eu disse, meu Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou aqui. E cada vez mais intensamente a minha angústia era saber quem eu era e o que eu estava fazendo ali. E com efeito, quem eu sou aqui. E por que eu sou aqui. Mas uma convicção estava presente. Eu não tinha me gerado, nem meu pai, nem minha mãe. Tinha algo em mim maior do que biologia, tinha algo a mais. Era aquela vertigem, era aquele gole da vida, era aquele sugar da existência que era maior do que tudo. O resto, nos dias mais profundos da minha angústia, na puberdade, na adolescência, na juventude, ou depois na entrega consciente ao Evangelho, na vida adulta, e tudo que aconteceu dali em diante, tudo não passou
de um mesmo e de um único tomar de arte significado de ser. Jesus diz que cada um de nós nasceu com esse chamado inafastável. E uma vez que você é para sempre. Isto é o que difere a natureza humana de muitas outras criaturas na criação, que são sem saber que são. Todo aquele que é sabendo que é, não deixará de ser. Por isso é tão dramaticamente implacável ser e decidir quem se é, ou quem se quer ser. E como eu disse, não é para fora, é para dentro. Porque o reino de Deus não está fora de vós. Jesus disse, não vem com visível aparência, não são manifestações de exterioridades. O reino de Deus está dentro em vós. Aí ele diz que vem um carinha, aqui ilustrado, uma expressão arquetípica de uma certa atitude humana, que recebe, a palavra é, confiou, doou, recebeu, entregou. Confiar é, toma, eu te entrego. Porque a vida é uma dádiva, e quem eu sou um investimento de confiança. Você é um investimento de confiança. Eu sou um investimento de confiança. E o primeiro não teve medo de ser. E saiu correndo, se diz aqui, com entusiasmo de ser. E a afirmação de Jesus é tão simples e maravilhosa, quando ele diz que cada um recebeu o que recebeu conforme a sua capacidade. Ninguém estava sendo pautado por nada fora. Por nenhuma sociedade, de nenhuma natureza, de nenhuma era, de nenhum momento, nenhum elemento externo, de acordo com Jesus, deveria pautar esses indivíduos. Eles estavam pautados pelo chamado a ser, pela gratidão de ser, por terem sido tirados do nada e serem transformados num investimento de confiança. O primeiro vai de acordo com a sua capacidade e volta com o que ele era. Ele, na linguagem do Evangelho, dobrou o que tinha, mas não exacerbou o que tinha, porque cada um tinha que ser, fazer e realizar o que só é possível ser, fazer e realizar no interior, no nível da nossa própria capacidade. Todos nós temos um chamado eterno, porém vivido dentro dos limites finitos de nós mesmos. O segundo foi e agiu do mesmo modo. Reconheceu que ele era um investimento de confiança e que ele tinha recebido de graça os recursos que recebera e o potencial para desenvolver quem ele era. O que ele recebeu é quem ele é, e a capacidade de desenvolver quem ele é, lhe tinha sido dado tudo de graça. Não houve nenhuma barganha metafísica.
Eles simplesmente acordaram com a dádiva. Aí vem um terceiro, que chega, recebe, quando o cara abre o olho, com 7 anos de idade, sei lá, com que idade ele abriu dele, o mais velho, mas ele acordou e viu que ele era um investimento de confiança. E ao invés de deixar-se tomar pelo entusiasmo, e a palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de si, ao invés de deixar-se tomar pela alegria de ser, ele enterrou-se. Na linguagem do texto, é enterrou o que tinha recebido. Na linguagem do Espírito do Evangelho, é enterrar-se. É esconder-se. É mutilar-se. É fugir da vida. E quando chega esse dia da volta, desse que aquinhoou-os gratuitamente, com essas graças e com a capacidade de desenvolverem-se, que colocou dentro de cada um o que cada um é, o que cada um pode ser, e a possibilidade de assim se tornar. Quando chega esse dia do reencontro, chega o primeiro e recebe dele esse prêmio de gozo. A grande ênfase é entra no gozo. Entra no gozo. Entra no gozo da vida. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo de ser. Aí vem o segundo, a mesma coisa. Você tinha 2, você se dobrou, você se trouxe mais do que inteiro, você se trouxe aumentado, você se trouxe desenvolvido, você se trouxe pegando o que você tinha e melhorando-se. Entra no gozo de Deus. Aí vem o terceiro. Aí vem para ele e diz: Senhor, sabendo. Esse é um cara que começa com uma discussão metafísica o assunto. Sabendo sobre Deus, sobre o sentido do universo. Se o cara vem lá das alturas, uma reflexão dogmática, peremptória, fechada, sabendo Deus, sabendo eu sobre Deus, sabendo quem tu és, sabendo qual é o sentido da vida, sabendo, aí ele vai dizendo, sabendo acerca da inafastabilidade das tuas severidades, sabendo da tua judicialidade, sabendo da tua meticulosidade e da tua implacabilidade, sabendo que existe uma insaciabilidade em Deus. E assim dizendo, ele está tratando tudo como se ele não tivesse recebido nada. Porque a pessoa que ele descreve, se é Deus, não dá nada para ninguém. Não aquinhoa, não abençoa, não doa, não faz nada. Ao contrário, o que ele diz é: sabendo que tu és homem severo, que tu colhes
o que tu nunca plantaste, que tu semeias e ajuntas para ti o que tu nunca semeaste, isto mesmo tu ceifas. Em outras palavras, sabendo que tu és perverso, sem caráter, estrangulador de criaturas, que existe uma conspiração universal contra a vida, que não dás nada a ninguém, sabendo que não existe graça, sabendo que a existência não é uma dádiva, sabendo que não se faz nada em lugar nenhum de graça, nem dos céus para a terra, sabendo que tu és assim, eu peguei o que é teu e enterrei. Eu enterrei. É um perigo existir na tua presença. Eu enterrei. Porque eu tive medo. Sabendo que tu és assim, eu tive medo. Receoso, eu enterrei. Tem outras versões que dizem, sabendo que tu és assim, tive medo. Aí enterra, se enterra. A questão é a seguinte. É o que eu gostaria que você pensasse hoje. E fosse levando isso no coração, na sua vida. Basicamente, o que eu tenho que eu não tenha recebido. Eu não tenho por que ter medo de viver. Eu fui chamado para viver. Quando eu vi, eu estava aqui. Me puseram e me deram o que eu recebi. E tinha uma pulsão dentro de mim. Vive, 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 vive. O que você acha que é essa pulsão? Vive, vive, vive. Não tenha medo de viver. Vive, 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 vive. Cada batida cardíaca, cada circulação é chamado para ser, para viver. É reafirmação, é rebatismo de significado para ser. Nasceu, foi chamado, está aqui. Acorde. Foi o bem que te trouxe, foi a graça que te aquinhou. Você tem um chamado para a vida. Não enterre isto. Porque chega o dia do acerto de contas. Aí outra vez, a religião ensinou a gente a ir para o dia do juízo final. Parece até que dá para ser feliz na existência sendo um bicho desse que recebeu essa palavra do Senhor da vida. Servo mau e negligente. Se tu achavas que eu era assim mesmo, então você é um louco. Se eu colho o que eu não semeei, e se eu ajunto, e ceifo o que eu não plantei, eu sou um diabo. Então, pelo menos você devia ter apanhado o que eu te dei e ter feito o possível para me entregar, no mínimo, com juros, já que eu sou tão mesquinho assim. Seria a lógica mínima da vida.
Mas nem isso você fez. E o interessante é que o diagnóstico é de maldade. Maldade, servo mau e negligente. Essa maldade no olhar, na interpretação da vida. Olhos maus. Que não enxergam a graça que têm, o que receberam. Que existir já é uma vocação, já é uma afirmação, já é uma validação. Para sair, vai e vive, vai e vive. Aí, todavia, entram os condicionantes da graça. Todos eles carregados de receio, de medo, de maldade no olhar, de interpretação negativa. Vêm as pautas distrativas também. Quando o indivíduo começa a pensar que desenvolver essa riqueza é multiplicar capitais do lado de fora, é aumentar o número de propriedades que se possa ter, é fortalecer-se em poder econômico, ou político, ou social, ou de influência, ou de qualquer natureza que se possa adquirir. São os agentes distrativos. E aqueles que podam, estão para todo lado. Filhos do medo também. A religião, no curso da história humana, seja ela qual seja a religião, a deusa dos tabus, tem sido um dos poderes com mais capacidade de fazer os espíritos se tornarem receosos de ser. E de se esconderem. Ou de se desviarem na direção errada. Porque as riquezas que o indivíduo discerne em si mesmo, em muitas circunstâncias e situações, recebem um label de pecado. É quando as grandes riquezas do ser de um indivíduo são pecaminologizadas. Muitos são apenas vítimas. Mas alguns foram ficando maus na existência, assim. Não conseguem ver aonde é o lugar do tesouro, divertem-se para o lado de fora, distraem-se para o lado de fora e assumem os poderes que são os limitantes dessa graça na gente. Hostilizam a graça de Deus na criação e escondem-se de todo o bem. Reduzem-se de tudo. Até que chega o dia do acerto de contas e você não tem que esperar nenhum dia escatológico chegar. A velhice chega. Implacavelmente. O acerto de contas começava até alguns anos atrás, aos 40 e poucos anos começava. Mas nessa sociedade absolutamente amorfa, a desconexão entre etariedade e maturação psicológica existencial é tão grande. Todavia, nem isto consegue afastar a hora do acerto de contas. Por exemplo, para a gente não falar de escatologia, da morte, no acerto de contas, de um dia por vir, eu quero só falar da implacabilidade do acerto de contas aqui, que você já provou. Tem gente que chegou aqui aos 30 e poucos anos já nessa angústia, outros aos 40, outros aos 50, outros aos 60, outros aos 70, com o tesouro enterrado em si.
tesouro enterrado. O que foi que fez você enterrar o tesouro, cara? O que foi? Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa descobrir que aquele sonho recorrente que tinha e que teve a vida inteira, onde ele ou ela acordava dançando, 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 dançando. Mas a pessoa sempre dizia: que é isto, que futilidade. Oh Deus, me perdoa. Eu devia ter sonhos orando, impondo as mãos. Eu sonho dançando. Eu fico feliz quando uma pessoinha dessa me procura aos 50 e tantos anos, me conta a vida dela. Eu digo: escuta, por que a gente não começa a realizar aquele sonho? Qual? Todo mundo também fica pensando num sonho assim, que vem. E esse aí que você dança, dança, dança. Mas como? Vamos dançar, dança, minha filha. Geralmente mulher é mais sincera na chegada do que os homens. O homem demora. Vai. Aí daqui a pouco vem a pessoa igual uma bailarina. São aparentemente tolices que nada. Não são nada tolice. Às vezes você vê um que vivia infeliz até o dia do acerto de contas. Aquela hora em que você tem que decidir. O Senhor da vida chegou para você. E você vai ter que decidir quem você é diante do significado da vida. Na meia-idade, implacavelmente, esse tempo chega. Eu comecei a me angustiar muito antes disso. Assim como aos 7 anos eu levei aquele susto, aquela sugada cósmica, aos 18 eu não suportava mais fugir. Mas tem gente que leva muito mais tempo. Mas implacavelmente esse dia, essa hora chega, aonde você vai ter que escolher se continua a viver pautado pelas pautas das distrações, das ambições externas, dos significados imputados por outros à sua existência. Se você vai continuar a se esconder, porque por mais que você faça para fora, e para fora você seja um azogue de realizações, você continua em estado de fuga, de receio do encontro com o significado, que não é para fora, é dentro de ti. Do lado de fora, Jesus disse, você pode ganhar o mundo inteiro, enquanto do lado de dentro você está perdendo a alma, cara. Receoso me escondi. O que você está fazendo da sua vida que não tem nada a ver com você, não é você? Você acha que é possível viver uma vida que não é você, sem que o dia do encontro de contas não lhe seja profundamente triste, penoso, e não lhe venha a ser uma espécie de juízo de infelicidade? Ah, com certeza absoluta não é possível. Não é. Até quando você vai fugir? Quem olha você do lado de fora acha que você está indo muito bem. Mas a questão é, o que lhe foi dado e que em você foi enterrado? Só entra no gozo do Senhor na vida aquele que não tem medo de ser,
que não tem receio de ser, de botar seu dom, sua vida, seu amor, sua coragem, suas alegrias para fora. Aí você vai amadurecendo, carregando um estado de espírito de significação feliz, mesmo quando tudo dói. Aí, entrar na meia-idade assim, é melhorar-se, é ir constatando mais recursos e expandindo. Envelhecer assim é pura felicidade. Envelhecer podendo dizer: eis aqui, Senhor, o que tu me deste. Eu amo quando eu vejo, especialmente nesses dias, pessoas que vivem metade da existência assim, enterrando o dom, com medo até de enfrentar, de encarar, de assumir, de nomear, de agradecer por aquilo que, se for objeto de gratidão, está sendo reconhecido. Se for reconhecido, vai ter que ser desenvolvido, e a pessoa não quer nem passar por aí. Esconde. Mas eu fico feliz quando eu vejo algumas no meio da vida resolverem explodir. Esses com certeza vão entrar no gozo. Vão experimentar alegria. Aqui. E vão entrar no gozo eterno. Agora, o dia do acerto de contas chega. O que é maravilhoso é que toda profecia, toda fala, todo juízo no Evangelho, como esse que eu acabei de descrever, é no Evangelho, ou seja, são as boas novas me impedindo disso. Não há nenhum fatalismo. Não há um karma sobre esse cara que começou assim e, gabrielicamente falando, vai ter que morrer assim. Não. Tudo isso é interrompível quando a luz acende. Está dito para que acordemos do receio e nos levantemos sem medo de dizer: tem muita coisa em mim que eu fugi, tenho fugido dela até hoje, e eu não vou fugir mais, porque esse talento, meu querido, não tem... O verdadeiro talento você não vai negociar em Wall Street. Esses verdadeiros tesouros só são significados e validados e revalidados e afirmados entre você e Deus quando você não tem medo de ser e se lança a vida com essa coragem destemida de saber que você já tem essa vocação, você foi chamado para ser, foi aquinhoado para ser e capacitado para ser. Não tenha medo de ser. E seja para a vida, desenvolvendo o que você recebeu, não o que você não recebeu. Desenvolvendo a pauta do significado da vida inata em você, e não o que lhe foi imposto, e que se transformou no acachapador da sua vida, no desenvolvedor dos seus medos e receios e interpretações perversas da vida contra você mesmo. Não é contra Deus. O mal eu estou fazendo a mim, quando não sou quem eu fui vocacionado para ser. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ninguém experimenta completude fugindo de ser quem é.
Ninguém. Quem foi que te enganou? Quem foi que te enganou? Vamos dar as nossas mãos e vamos orar juntos. Isso. Pega aqui. E bom. Senhor Jesus, eu peço que essa mensagem do Evangelho, esta palavra do Deus eterno, sobre o significado de sermos, de estarmos aqui, sobre a obviedade do teu chamado, como não há discussão, eu sou, já está dito, eu não posso negar, eu tenho, eu recebi, eu fui dotado, eu fui aquinhoado, eu sou abençoado, eu fui capacitado. Não deixa que eu me entregue à distração, nem que eu me permita pautar pelo engano, nem que eu me confunda e desperdice a existência enterrando o que tu me deste, quem eu sou, os dons, a graça, as percepções, os sentidos. Como tem tanta maravilha para desabrochar em cada um de nós. Por favor, me dá-nos essa coragem sábia para escolhermos o que é vida, escolhermos o que tu nos deste, que é em favor de nós, e não o que tu não nos deste, que é contra nós. Permite que a simplicidade desse dizer, deste falar, tenha se transformado em compreensão na mente, no entendimento, no coração de cada um de nós. É o que eu te peço agora, e que seja feito no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.